Ok, estamos aqui no terceiro dia da Jam e começou muito bem, eu consegui resolver a questão do áudio, né? Ver como é que funcionava realmente as faixas de áudio. Eu juntei o projeto do gravador, né? Dei uma analisada melhor no projeto do gravador. E esse aqui, que é o que analisa a faixa de áudio, né? Que que chama visualizador de espectro, que pega as faixas de frequência e visualiza ela, tipo o Windows Media Player. E eu juntei os dois e agora eu tô conseguindo pegar as frequências de áudio sem a questão do som reverberando, né? Isso aqui, na verdade, deixa eu pausar aqui o programa. Isso aqui foi uma questão mais de analisar a documentação e ver como é que funciona as faixas de áudio, certo? Isso aqui é o que eu estou utilizando. Eu estou usando a segunda faixa de áudio de gravação, certo? E esse analisador de espectro estava aqui na master, certo? Que é onde é feita a saída do áudio. O áudio sai por aqui. Se você quer gravar, você não pode deixar o áudio sair. Então você usa esse mute aqui. Você muta ele e você vem aqui usando essa função. Essa aqui é uma parte interessante, ó. Isso é o que ele usa para pegar o efeito, né? Que eu estou utilizando para as funções aqui em cima, que é o que eu uso para de fato verificar a frequência. Essas funções aqui, elas vão pegar uma instância desse efeito, ó. Deixa eu até pegar aqui, só para dar uma noçãozinha aqui. Eu nem queria mostrar tanto isso, mas ele vai instanciar esse spectrum aqui, certo? E aqui embaixo, no começo, ó, ele vai atribuir usando essa função aqui, audio server, pega um dos efeitos. O efeito que ele pega, que ele captura é esse daqui. E com ele tem acesso a funções específicas, né? Que é uma instância. Essa parte eu achei bem assim... eu achei a documentação bem estranha para isso, no sentido que isso aqui, ele pega uma instância do Spectrum Analyzer. É uma classe chamada Spectrum Analyzer Instance, que é diferente da classe como um todo, então ele tem funções diferentes de instância. Na verdade é uma coisa bem minimalista, né? Se eu pegar aqui, ó, se eu vier aqui em Godot, ele tem os efeitos, né? Tem as classes aqui. E os efeitos, ele vai ter aqui Spectrum Analyzer. Eu tava estranhando aqui que tinha... Bom, ele vai ter uma página só pra ele não tinha as funções, né? Vou até colocar aqui, ó, só pra fazer aqui, denúncia. Então aqui, ó, ele tem essa classe aqui, Spectrum Analyzer, e ele vai ter umas funções que não tinha a que ele tava usando na demo. Ele não tinha a função que ele tava usando na demo, ó, tá vendo? Tem Audio Effect Spectrum Analyzer, e vai ser só isso, a FFT, size, não sei o que, vai ser uma parte bem diferente, a transformada de Fourier, lá do cálculo 2. Ele está chamando, não tem a ver com o que ele chama lá, porque não é um elemento dessa classe aqui, é um Spectrum Analyzer Instance. Então o primeiro passo foi perceber que ele tinha uma classe diferente. Isso eu achei bem underground. Inclusive eu provavelmente vou fazer um vídeo explicando isso, porque eu achei bem complicadinho de achar. E ele é bem minimalista, essa classe, na verdade. Ele tem 2 enums aqui e um método, que é justamente o que ele usa, né? Ele pega um método em Hertz e aí com isso ele faz aquela função. Na verdade é bem direto ao ponto. Quando você encontra esse objeto, que é o que ele retorna dessa função aqui. Essa função, por sua vez, ela vai pegar a instância com base em 2 índices. Ó. Isso aqui é a faixa de áudio, essa faixa 0, essa aqui é a faixa 1. E esse é o efeito 0, esse é o efeito 1. Então, chamando essa função, eu vou pegar uma instância daquilo e com base naquilo eu consigo fazer isso aqui. Olha só. Fazer isso aqui. Aqui embaixo eu estou imprimindo aqui as frequências, né? Eu vou tirar já. Na verdade, isso tudo aqui, por mais bonitinho que seja, né? Vai embora tudo, né? Eu só quero a parte daqui, ó. Que eu vou utilizar para fazer aquele analisador. De ver quando o jogador está soprando o microfone. Usando esses números aqui, não essas faixas bonitinhas aqui, ó. Quando sopra, faz... Tá vendo que sobe tudo? Então eu consigo usar isso para analisar
o que eu quero, né? E a partir daí eu tenho meu jogo, sem gambiarra, sem nada. Então é isso. Chegamos num ponto onde conseguimos fazer funcionar sem gambiarra. Próxima função vai ser verificar aquilo que eu comentei, né? Pegar isso aqui, ó, pegar esses números aqui frame por frame para descobrir se naquele frame está detectando algo que pode ser interpretado como um sopro. E por último, fazer uma função mais trabalhadinha, né? Analisar um conjunto de frames e observar com base naquele conjunto se o jogador está de fato soprando, né? E se ele está soprando com que intensidade, a quantos segundos ele está fazendo isso. E é isso. Novamente, bastante satisfeito aqui com o resultado. E em breve teremos funções altamente avançadas aqui funcionando. É isso. Eu tinha aqui um vídeo rápido mostrando o efeito que eu queria conseguir. Ó. Finalmente chegamos. Rapidamente, na verdade, conseguimos chegar a isso aqui. Ó. Ó, quando eu tô soprando, fica true aqui. Aqui, ó, falso, tudo falso, tá colocando. E é isso. Conseguimos nosso controle pouco convencional. Observe que ele é bem preciso, ó. Às vezes ele consegue o true, eu consigo um true só falando, mas na maioria das vezes, para eu conseguir vários trues seguidos, são necessários vários frames, né? Então ele consegue... Deixa eu pausar aqui, com mais calma. Pronto, aqui. E é uma string bem... Às vezes tem um falso no meio, mas tudo que eu preciso para analisar é um bufferzinho, né? Eu verifico os últimos frames, a partir do primeiro true eu começo a contar, se estabeleço um limite de frames, na verdade, né? Essa questão que eu estava querendo colocar, né? Estabeleço o limite de frames e é isso aí. Tipo, eu estabeleço o limite de frames a partir do qual eu vou considerar o input. E a partir daí temos exatamente, tipo, aquele efeito que eu mencionei da máquina de estados, né? Tem uma função rudimentar que detecta cada frame. Vai ter, tipo, algum alarme falso, algumas coisinhas. E, acima de tudo, para tratar eles como controle, né? Eu vou ter que pegar realmente um conjunto de frames recentes. Aqui. E fazendo análise desses frames, assim, dessa funçãozinha mais rudimentar, que nós conseguimos já. Estou impressionado que como evoluiu rápido essa parte, né? Eu vou poder usar ele como controle. E esse aqui eu acho que vai ser a base do projeto, né? Essa aqui era uma demo, eu estava pegando várias demos para testar. Eu acho que esse aqui vai ser o começo do projeto que de fato vai acontecer. Eu estou cogitando até fazer uma versão um pouquinho mais simples, sabe? Algo tipo um Flappy Bird. Algo tipo um Flappy Bird. Então ainda estou vendo como é que eu vou fazer. Talvez eu vá até abstrair a questão do... Como é que se diz? A questão do controle de movimento, né? Essa parte do controle do microfone foi um trabalhinho. Não foi super difícil não, mas foi assim, trabalhoso de procurar. Deixa eu inverter a câmera. Pois é, essa parte de pegar o controle do microfone, achar a documentação, pegar a parte de gravação, eu achei muito bom. Eu achei muito legal de fazer no Godot, depois que você resolve, né? Depois que você descobre como é que faz. E com isso deu para resolver praticamente todo o mistério assim do controle do microfone. A parte difícil já passou, no sentido de a parte que, sabe, o resto é tudo documentado, o resto é tudo, acho que visível, né? Em algum lugar tem um controlezinho como se fosse um platformer a partir de agora, né? E eu tô pensando se eu vou colocar a parte do controle de movimento. A parte do controle, a parte do microfone já foi um pouquinho difícil, né?
Eu tô pensando se eu pego leve, se eu coloco só os tecladinhos, né? Duas setinhas do teclado e encerro assim, desisto do negócio de fazer realmente com controle completamente hardcore, sem nada de convencional. Ou se eu faço a parte do teclado. Eu acho que vai depender só do quão fácil, né? Se for uma coisa trivial assim, se for uma coisa tipo, aperta, coloca aqui e funciona. Esse foi interessante, não foi? Eu não diria que essa parte do microfone foi trivial, não. Precisei pensar um pouquinho aqui na parte das faixas de frequência, procurar documentação. É, eu vou ver como é que vai ficar isso, mas no momento eu estou pensando se eu faço realmente aquele controle que eu queria, né? Tipo um jogo de plataforma controlado de uma forma completamente não convencional, ou se eu faço algo mais simples, um Flappy Birdzinho que você controla soprano. Os dois, pra mim, eu tô super satisfeito. Assim, eu de ter conseguido fazer funcionar isso aqui, pra mim já foi uma mega conquista. Eu já tô extremamente satisfeito com o resultado. Mas vou continuar aqui. Vamos ver até onde vai dar. E é isso aí. Isso aí foi a função do frame. Ver se tá soprando aquele frame e foi um sucesso total. É isso. Eu pensei aqui rapidinho sobre aquela questão de o quanto eu vou fazer com esse projeto. Eu percebi que o gargalo, no momento, assim, a parte realmente o passo maior que a perna, a parte do projeto que realmente tem um potencial para eu chegar a dizer, vou fazer isso aqui e não dá tempo para fazer, para entregar no domingo, é a parte do mobile, a parte de colocar no celular. Eu tenho muitas dúvidas se isso seria possível, tanto que tem a questão da autorização, a parte do áudio, a parte do microfone do celular, o controle de movimento, acesso e as funções do Godot. Então, com isso eu estou muito com o pé atrás, mas eu pensei numa solução. Eu vou fazer uma versão dele que você controla realmente com o teclado. Você faz realmente a esquerda, direita e usa o microfone para controlar a altura, né, do boneco. Começa a fazer essa função e aí eu vou ter um jogo com base nisso. Até aí tudo certo. Até aí na verdade é perfeitamente fazível. Inclusive já está aqui a parte do microfone, né? Então eu vou fazer esse controle e vou colocar no PC. Esse pra mim vai ser o jogo base. O jogo todo vai ser desenvolvido com base nisso. Eu vou fazer um jogo todo nisso, né? Porque senão eu vou ficar todo na parte técnica, né? Já passei 3 dias para fazer a parte do microfone funcionar. Eu passo mais um para fazer o controle de movimento funcionar. Aí depois eu vou passar mais um fazendo colocar no celular. Depois eu ajusto no celular para ver se o microfone do celular tá pegando, para não sei o que lá. Aí eu acabo passando 6 dias numa tech demo. Eu vou terminar 6 dias numa tech demo, eu não quero uma tech demo, eu quero um jogo. Então essa vai ser a solução. Eu vou primeiro fazer o jogo com os controles convencionais e o microfone, né? Vou utilizar isso para fazer o joguinho já no PC, vou deixar desse jeito mesmo. Vou ajustar, né? Porque o teclado, é o seguinte, o teclado, opa, eita, o celular descarregando. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nossa, os negócios são dramáticos, né? O celular novo tem uma contagem regressiva para descarregar. Ó, eu vou fazer o jogo funcionar 100% com base nisso daqui. Com isso aqui eu já tenho toda a parte técnica do microfone, eu ainda ia ter a parte técnica do celular, do controle de ângulo, das permissões do celular, gerar APK, ver se o Godot tá a fim de gerar APK. Então eu vou deixar isso para depois. Meu foco agora vai ser programar o jogo com esse controle do microfone. E com o teclado, né? Só que o detalhe disso é que o jogo que eu tiver pronto com isso, ele pode ser facilmente adaptado para a parte do celular. E aí eu descubro se é trivial ou se não é. Aí eu descubro se é fácil colocar os controles, né? Mas eu já vou ter um jogo pronto. Então não corro o risco de ficar sem um jogo, né? De perder tanto tempo cuidando da parte técnica que eu não tenho um jogo. Eu acho que eu vou ter o jogo e a parte técnica. Então o celular descarregou. Mas é isso, resumindo, eu vou ter o jogo, certo? Eu boto fé que vai ficar pronto a tempo e que dá pra fazer essa estratégiazinha do Mario Kart. Fazer o joguinho que você controla, tem uma versão que você controla com movimento, né? E dentro desse mesmo jogo você pode controlar usando um joystick.
E nisso daí a pessoa consegue usar os dois modos e é interessante. É interessante que, por exemplo, o jogo vai estar disponível para PC, além de estar disponível para celular de repente. Pode ser um negócio bem legal. E é isso. Eu acho que eu acho que vai dar certo pegar a parte celular. Eu só não quero lidar com isso agora. E também acho que vai ser mais fácil fazer o playtest usando os controles tradicionais. Então acho que isso vai agilizar bastante. Acho que vai ser bem assim, produtivo. Mesmo que eu queira fazer a parte dos projetos com controle não convencional, eu acho que começar com controle convencional vai ser bem melhor. Então, é isso aí. Então, aqui um pequeno update. A parte lógica, né, da função. Eu fiz uma função que trata a máquina de estados mesmo, referente ao jogo aqui. Eu já tirei, né, a parte que estava antes da demo, já está só a parte necessária para o projeto. E aqui eu coloquei um contador para ver quantos segundos o jogador está soprando. Aí você consegue fazer assim, ó. Eu vou soprar e vai contar um tempinho, quantos frames eu tô dando esse input, ó. Já contou, ó. No que eu soprei aqui já foi. Ele chega aqui, conta até a quantidade, né? Quantos frames eu tô soprando. Deixa isso aqui. E quando eu soprar de novo, ele reseta. E eu tenho esse número aqui que é um threshold, né? Um limite. É um limiar já entrando na parte lógica, né? Do controlador. Que é uma variável que eu uso para controlar quantos segundos eu vou dar esse trigger, né? Então se eu quiser realmente testar o cardio do jogador, eu coloco no 50. Olha lá, 50 frames. Então se a pessoa, ele vai esperar 50 frames para chamar a função, ó. Tá vendo? É isso aí, eu tô curtindo muito esse projeto, nossa. Aqui, ó. Ele não chamou até chegar no 50. Então, com isso aqui, a gente já tem todo um controlador lógico da função. Já tem a parte do microfone funcionando, já tem toda a parte lógica funcionando, né, da máquina de estados. É uma lógica bem simplesinha, na verdade. Só um contador de frames, né? Quantos frames eu estou soprando, quantos frames eu estou sem soprar, ele analisa o estado e com isso ele chama essa função aqui, ó. Uma função que por enquanto é um contador, mas em breve vai ser o manipulador de controle do jogo. Vai ser o pulo do personagem, vai ser ele subindo, vai ser ele descendo, vai ser o que eu quiser colocar no jogo. Isso aqui já é basicamente o esqueleto do jogo, funcionando do jeitinho que estava planejado. E é isso aí. Ok, encerrando por hoje novamente com mais um momento game design. Aqui não teve muita parte de programação não, depois que eu consegui fazer funcionar aquela função do sopro, né? Eu só dei uma organizadinha no código para deixar mais adaptado para um controlador, né? Mudar o caso que estava lá para um caso mais geral de gravador para um caso mais específico. Aqui é a parte de game design que eu estava pensando hoje. E aqui já está adaptado para o controle do celular. Eu pensei numa forma de simular ele no computador e vai ser interessante. Aqui você vai ter uma função que considera assim, pensa assim, o celular ele só vai ter 3 modos assim, o neutro, um pouco inclinado e muito inclinado, independente do ângulo, você pode virar o celular de ponta cabeça, ele vai ignorar, mas ele só vai ter neutro, acelerando um pouco, acelerando muito. Aqui é considerando o jogo como um jogo mais de plataforma. Eu estava considerando uma coisa que era uma coisinha de física, né? Um movimento angular aqui do balão, você fazer um balão que quando ele está maior ele sobe mais rápido, aí você vira ele perde, você tem um componente vetorial, né? Você vai ter que pegar o x e o y. Eu preferi simplificar, na verdade começou tudo com uma parte de simplificação, de que simplesmente encostou no chão, o chiclete some. Então eu pensei, se tiver assim eu posso fazer um esquema de controle no chão e no ar, né? Eu já tinha essa ideia, mas eu pensei em simplificando e essa ideia que eu gostei, que é ignorar o movimento angular
E no chão ele só acelera. Então a parte do chão ela passa a ser mais importante, né? Esse era o problema que eu tava. Tipo, por que o jogador vai querer encostar no chão? Nessa versão aqui, quando o personagem ele tá no chão, você consegue acelerar ele. E quando ele tá no ar, você só consegue controlar a altura dele. A aceleração fica fixa no que você deixou. Ou melhor, ela vai freando, né? Ela vai freando. Vai freando conforme você vai ficando muito tempo no ar. Então ele incentiva o jogador a ficar alternando entre chão e ar, chão e ar, chão e ar. E quando você fica no ar, você vai chegar no ponto que você não tem velocidade nenhuma, você vai ter que descer para acelerar de novo. Que nem na vida real. Então você vai fazer um negócio assim. Eu resolvi tirar o cooldown, né? A princípio, aquela parte de estourar o chiclete colocou uma punição pelo jogador não ter controlado a punição dele a cair. E tratar o jogo como se ele fosse um puzzle. Tipo, o jogador ele tem que alcançar um lugar para ele acelerar. E desse lugar que ele acelera, ele salta para chegar no outro canto. Sendo que esse salto está limitado pela velocidade que diminui. Quando você está no ar, você começa a diminuir. Aqui é mais ou menos uma explicação, né, da aceleração. Você, quando está inclinando para cá, você está acelerando muito, acelerando menos. E aqui no neutro ele já está freando. Se você está numa direção e está no neutro, ele já começa a frear. E quanto mais você inclina para o outro lado, mais você vai freando. Você pode frear bem rápido e no que ele já freou, ele já começa a acelerar para o outro lado. Aqui, deixa eu ver. São algumas ideias do controle das animações, né? Para fazer o personagem inclinando para um lado e para o outro, para dar essa ideia de aceleração, né? Já para deixar mais intuitivo. Fazer um sistema de faísquinha no skate, né? Eu vou colocar aqui ainda, vou escrever o sistema de partículas do Godot. Que ele coloca em cada rodinha, eu coloco um emissor de partícula e quanto mais eu tô freando, mais faísca sai, né? Eu faço uns pitoquinhos, uns quadradinhos amarelos saindo da roda. Eu pensei em fazer animação vetorial no lugar de pixel art, porque eu vou lidar com um chiclete, né? Vai ter aquele círculo e ampliando. Então, de qualquer forma que eu vou fazer, a pixel art não tem como, não vai ficar um negócio meio... como explicar? O círculo, ele tem um raio variável. Eu estou calculando o raio na hora que o jogador está soprando, né? Eu vou calcular o raio, que ele vai aumentar e vai diminuir. Então eu vou ter simplesmente um círculo desenhado programaticamente, que vai aumentar e diminuir. Aquele aspecto de quadradinho assim, de pixel art, eu teria um trabalho tão grande, sabe? É possível, eu sei que dá para rasterizar, né? Eu sei que dá para você calcular o ângulo que cada pixel tem que estar, mas por quê? Por quê? Quando eu simplesmente posso fazer isso simplesmente tirando a pixel art do jogo. Eu acho que para o que eu tenho aqui, acho que o ideal vai ser fazer um negócio sem pixel art. Eu pensei até num joguinho, acho que não vou lembrar o nome, é Super Paints, é um negócio bem assim, que era um joguinho de flash bem famosinho na época, que ele usava uma animação vetorial, que não era pixelada. E é isso aí. Esse foi o momento game design. Amanhã eu creio que já vou estar implementando isso. Acho que finalmente vou ter algum elemento visual. E eu pensei, uma última coisinha aqui, eu fiz bem pequenininho, mas é importante. Isso aqui, ó. Eu vou usar um sistema para simular a inclinação do celular já no computador. Então no computador mesmo eu vou controlar com HJKL, tipo Vim. Eu vou fazer assim e quando não tiver nada tá no neutro, né? Que é isso aqui. Então esse aqui é o HJKL e isso aqui é sem nada apertado. E eu vou pegar esse sistema aqui e vou implementar no PC como se já fosse no celular, usando o sistema de inclinação. Lógico que vai ser mais fácil de controlar, né? Mas ele já simula bem, no lugar de usar, por exemplo, a setinha esquerda e direita, que não pega muito bem, é muito binário. Isso aqui ele já simula bem e tirar assim o neutro, ele já mostra bem como é que funciona. Eu já vou conseguir fazer fases do jeito que vai ficar quando eu for colocar no celular. E antecipando isso do celular, eu olhei que tem algumas funções sim para pegar, acessar o giroscópio do celular, né? No caso, o controlador de inclinação, né? Não é o giroscópio porque não usa enfim, não usa aceleração, ele pega só o ângulo. Mas eu vou com essas funções provavelmente
conseguir implementar isso, a versão do celular, talvez até a tempo para domingo. Vai ser muito bom se eu conseguir. Eu gostaria muito de ter essa versão para mostrar lá. E é isso aí. Este foi o update de game design.